Bom, pessoal, dando continuidade então, cumpre-nos agora, ainda dentro do estudo das providências preliminares, finalizarmos aí com a análise dos dois últimos dispositivos que tratam desta questão, né? Dessa fase no qual o juiz toma estas providências a fim de já deixar o feito em ordem, né? Saneando ali questões pendentes e deixando o processo em ordem para um julgamento antecipado, né, um julgamento conforme o estado do processo, ou para a abertura da fase de instrução. Então, agora, pela leitura do artigo 352, a gente vai ver a questão do saneamento desses vícios, né, desse momento processual que nós estamos falando. Diz aqui o 352 do CPC, verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Tá? Bom, o que diz então esse dispositivo é que o juiz nesse momento vai verificar as irregularidades, os vícios ali existentes no processo, para que, sendo sanáveis, eles possam então ser corrigidos, né, ser saneados. Mas, por outro lado, se houver vícios insanáveis, né, e que não foram identificados ainda pelo juiz, como, por exemplo, lá no momento da apresentação da petição inicial, né, vícios insanáveis podem levar, nesse momento, quando o juiz chama o processo para si, a fim de verificar a existência de irregularidades ou estas questões, né, que possam aí impedir a análise do mérito na forma do 352, tá? Então, se o juiz verificar que o vício ele é insanável, ele vai então prolatar uma sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, ok? Diante da impossibilidade, né, de saneamento do vício, ok? Se por outro lado essa irregularidade, esse vício for sanável, o que diz o 352 é que o juiz tomará essas providências a fim de sanear o processo, de corrigir os vícios, né, para que lhe permita o julgamento posterior, o julgamento da causa propriamente dito, tá? Isso se dá em razão de um dever de prevenção, né, de que o juiz ele deve prevenir que essas questões não atrapalhem o enfrentamento do mérito, tá? Então, é nesse momento denominado de fase de saneamento em que ele irá determinar a correção desses vícios, né? O saneamento dessas irregularidades, tá? E aqui então o juiz vai determinar, ele pode determinar via despacho, ou seja, de maneira escrita, ou ele pode designar uma audiência e determinar de maneira oral. A audiência vem mencionada lá no 357, parágrafo 3º do CPC, que nós vamos analisar logo na sequência esse dispositivo, tá? Mas o juiz marca uma audiência para saneamento do processo. É isso que está no 357, né, do Código. Diz aqui o parágrafo 3º que se a causa apresentar complexidade em área de fato de direito, deverá o juiz designar uma audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes para integrar ou esclarecer suas alegações, tá? Então, as partes, né, fizeram lá, o juiz nesse momento, então, ele chama as partes para uma audiência nas causas mais complexas, né, que envolvam uma grande quantidade de partes, que envolvam várias questões de fato e de direito, né? Então, ao invés de abrir prazo para cada uma das partes, ele marca uma audiência, chama todo mundo para comparecer a essa audiência. Essa audiência não é de conciliação, não é de instrução. A finalidade dessa audiência é realizar o saneamento do processo e colocá-lo em ordem para a fase seguinte. Tá? Então, nós vamos ver que as partes irão fazer a especificação de provas, tá? Tudo isso leva o rol de testemunhas para essa audiência. Isso está no parágrafo 4º, né? Quando essa audiência se realiza e não é, então, o saneamento feito de maneira escrita, tá? Então, ao invés de apresentar uma petição com rol de testemunhas, as partes levam o rol à audiência, apresentam na oportunidade da audiência e o juiz faz todo o saneamento, defere as provas ou indefere provas inúteis, impertinentes, né? Mas já coloca o feito em ordem para a fase posterior, tá? Então, nesse sentido, o juiz
ele vai apontar, né, os vícios para que as partes possam ali promover o saneamento, tá? E esse apontamento, essa determinação judicial, ela vai poder ser dada de maneira escrita por meio de um despacho, né, saneador, né, é o chamado despacho saneador ou decisão de saneamento, e na oportunidade de uma audiência, caso haja ali uma certa complexidade na causa, tá? E aí o juiz identifica, determina quais são os vícios que devem ser sanados, as irregularidades que devem ser corrigidas, tá? E o que diz ainda o 352 é que nunca num prazo superior a 30 dias, tá? Então, esse saneamento, essa correção, ela deverá ser feita num prazo de máximo, né, de 30 dias, tá? Então, o juiz não dará um prazo superior a isso, tá? O prazo será no máximo de 30 dias, dependendo do vício a ser sanado, né? Porque pode ser 15 dias, pode ser até um prazo menor do que esse, tá? Ainda dentro do 352, o juiz vai determinar o que então? O saneamento das nulidades sanáveis, né? O que o 282 do Código diz que o juiz vai então determinar a nova realização do ato, uma nova prática do ato viciado, ou até mesmo a correção dele, né? O que o Código fala de retificação do ato viciado. Isso está lá no 282 do CPC, quando menciona assim, ó: ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará os atos que são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados, tá? Então, nesse caso, havendo vícios ali sanáveis, né, o que fará o juiz é a mesma aplicação desse mesmo dispositivo. Ele vai ordenar o saneamento, a retificação, a correção do ato viciado, quando ele é passível de ser corrigido apenas, né, ou a prática, a nova prática, uma nova realização do ato viciado, ok? E se essa determinação do juízo de saneamento do vício, ela não restar atendida, se ela não for atendida pela parte, e o vício não for sanado no prazo assinalado pelo juiz, que vai ser um prazo máximo de 30 dias, pode ser o caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, né? Se ele determina o saneamento e a parte não faz, e esse vício atrapalhar essa irregularidade, né? Atrapalhar o julgamento do mérito, ele não irá julgar o mérito, tá? Ele irá prolatar uma sentença sem análise do mérito, uma sentença terminativa, né? Na forma lá do 485 do CPC. E ele vai então, desde logo, julgar o processo no estado em que ele se encontra, tá? Na hipótese de vício vício sanável que não foi sanado, né, que está lá no 354, as hipóteses de extinção do processo nos termos do 485. Né? O caput do 354 menciona o julgamento conforme o estado do processo nessas hipóteses de extinção sem análise do mérito. Ok? Dentro ainda dessa previsão do 352, né, falamos que se não for atendido, o juiz extingue o processo sem análise do mérito. E se a determinação for atendida pela parte, né, a parte saneia, né, corrige, pratica novamente o ato viciado, né, corrigindo aquela irregularidade e deixando o feito em ordem, o juiz verifica duas situações: se o feito já comporta um julgamento imediato de mérito, um julgamento nos termos do artigo 355 do CPC, né, um julgamento conforme o estado do processo, estando ele em ordem, sem qualquer irregularidade que atrapalhe a análise do mérito, o juiz irá então, desde logo, julgar o mérito, se isso for possível, né, se o feito lhe permitir um julgamento antecipado. Caso isso não seja possível, o juiz então determinará a abertura da fase de instrução, né, e sendo necessário até mesmo designando uma audiência de instrução e julgamento na forma do artigo 358, né, do CPC, que a gente analisa logo mais adiante, ok? Sendo necessária então a instrução da causa, o juiz ele já vai, né, delimitar ali os pontos de controvérsia, né, os fatos controvertidos que são passíveis de prova, que são tema de prova, objeto de prova, né? Delinear ali
esses fatos que são objeto de prova, portanto, e já decidir a respeito do ônus da prova, já decidir a respeito das provas a serem produzidas, né? Aquelas então que foram especificadas pelas partes, e aí o juiz defere os meios de prova a serem produzidos, tá? Então ele já dá uma organizada no processo, né? Após sanados os vícios, colocando o processo em ordem já para a fase posterior. Tá? Delimitando ali tudo que deverá ser praticado para que, após a produção da prova, ele possa enfrentar o mérito, ok? 2 trechos de doutrina para ilustrar isso que nós estamos falando. Eu volto no próximo vídeo, tá, pessoal? Para falar dos trechos de doutrina e a gente fechar com a análise do 353.